Isaías 64, versículo 4, uma passagem muito conhecida de todos nós. Diz assim, queridos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Diga: Espírito Santo, continue falando comigo. Retoma o seu assento, atenciosamente como você o faz. Incline os seus ouvidos para a exposição da palavra do Senhor. Eu sempre gosto de falar e pedir isto, porque nós somos sabedores que o culto ele deve ser também com a nossa racionalidade, não só com a nossa espiritualidade, mas também com a nossa racionalidade. E nós nunca vimos um tempo e uma época em que as duas coisas estão ausentes de muitos cultos. Não há racionalidade e muito menos espiritualidade. Ouça-me. Diga comigo: o culto precisa ser espiritual e racional. Por que ele precisa ser espiritual? Porque a Bíblia diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que o culto deve ser racional? O culto com a razão. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, para nós cultuarmos, nós precisamos exercitar, ativar a nossa espiritualidade, mas também a nossa racionalidade. É o culto da inteligência, é o culto da razão, é o culto da consciência, é o culto da sobriedade. É o culto da ordem e da decência. E se você observar e estudar a maioria dos cultos pentecostais, a racionalidade está ausente. O pentecostalismo moderno, ele não casa com a racionalidade. É exibicionismo, é desordem, é teatro, é carnalidade, etc. e etc. Mas nós entendemos pela Bíblia que o nosso Deus é muito ordeiro, muito decente. Eu costumo dizer, Adnilson, que existem deuses por aí que você dá um pirulito para ele, um babalu, ele fica feliz da vida. O nosso Deus não. Antes de você abrir a boca para dizer glória, Deus já sabe se esse glória que sua boca vai verbalizar está fluindo daqui de dentro. Então tem muita gente enganado com a cor da chita, achando que Deus recebe qualquer tipo de culto, qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de adoração. Isaías 64 e o versículo 4 é um texto muito conhecido de todos nós. E eu digo a você que dentro do livro do profeta Isaías é um dos versículos que mais eu amo. É um dos versículos que mais eu sou apaixonado. Isaías nos traz uma informação interessante, como se ele tivesse feito um levantamento no contexto histórico
e voltando ao passado, olhando para o presente e pensando no futuro, Isaías disse: não há um Deus semelhante ao nosso. Não existe um Deus semelhante ao nosso Deus. Por que, Isaías? Porque desde a antiguidade já foram feitos censos, levantamentos, pesquisas, olhares históricos, retrospectivos, e não se achou nenhum Deus ao pé de igualdade do nosso Deus. Ouvidos não perceberam, não ouviram, olhos humanos nenhum contemplaram um Deus além de ti. Olhe para cá. Não é de hoje que existem uma pluralidade de deuses. Desde a história dos primórdios da humanidade, os homens sempre confeccionaram, inventaram deuses, sim ou não? Então essa ideia de pluralidade de deuses, de idolatria, de imagens de escultura, de entidades na história reconhecidas como deuses, sempre houve. Sempre houve. Mas nenhum sequer se iguala ao nosso Deus. Ele é inigualável. Ele é incomparável. Ele é insubstituível. Tudo isso aqui Isaías está nos dizendo. Ele é inigualável porque não há outro igual. Ele é incomparável porque nenhum se compara. Ele é insubstituível porque ninguém ocupa ou preenche o seu lugar em nossas vidas. E além de tudo isso, de todas essas verdades que descrevem seus atributos únicos, perfeitos e exclusivos, Isaías diz: e ele ainda trabalha em prol daqueles que nele esperam. Diga comigo: meu Deus é o Deus que trabalha. E no momento dos dois louvores que aqui foram entoados, no mundo espiritual eu tive a percepção de que Deus está trabalhando em prol de alguém. Eu tive a percepção no momento do louvor que Deus está trabalhando em prol de alguém. Alguém que entrou aqui muito aflito, muito angustiado. Deus conhece a sua problemática. Deus viu as suas dores, percebeu as suas angústias e me trouxe aqui e lhe trouxe aqui para que eu lhe falasse e você me ouvisse. Ele está trabalhando por ti. Diga mais uma vez: o meu Deus é o Deus que trabalha. Para essa reflexão eu vou usar, não vou chamar um jargão, mas uma fala verídica e profética, que eu aprendi com o presbítero Adriano. A reflexão vai ser sobre esse tema. Diga comigo: Deus trabalha em mim, por mim e através de mim.
Queridos, por que Deus trabalha em nós? Por nós e através de nós. Essa frase, esse jargão verídico e profético, ele é muito autêntico. Porque Deus primeiro se preocupa, se encarrega, se responsabiliza, Carlos, em trabalhar em nós. Antes dele trabalhar por nós e através de nós, ele precisa trabalhar em nós. Valendo a pena dizer a você que esse trabalhar de Deus em nós sempre começa no nosso interior. É aqui dentro. É dentro dos cômodos mais escuros, dos labirintos, das estradas sinuosas e complexas do nosso ser, que Deus trabalha. Cada um de nós carregamos uma personalidade. Escute. Cada um de nós carregamos uma personalidade, um temperamento, comportamentos, reações diferentes. Cada ser humano é um mundo muito complexo. Há quem diga que coração de gente é terra que ninguém vai. Já ouviu isso? Oi, só que esse Deus, ele é especialista em caminhar por essas terras. Irmão, você sabe, olhe para cá, você sabe o quão estranho, enigmático, misterioso, complicado você é. Só que você ainda é mais complexo, mais complicado, mais enigmático, mais misterioso do que você mesmo pensa. Você não tem noção de como nós somos complexos aqui dentro. Então, a preocupação, a responsabilidade de Deus, em primeira mão, é trabalhar dentro de nós. É trabalhar em nós. Nós somos complexados. Irmãos, carregamos medos, angústias, questionamentos, dores, que você sabe, passeia dentro da gente, mexe com a gente, até em momentos que a gente nem quer que essas coisas aconteçam. A nossa mente, a nossa alma fervilha, borbulha, inquieta. Lembra que o salmista uma vez disse: porque te perturbas, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim. Porque é assim mesmo. Eu não estou aqui dando uma de psicólogo, não, longe de mim. Nem sei para onde vai essas coisas. Eu estou falando de experiência pessoal e com base no que a Bíblia diz. Tanto é que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Para corroborar estas coisas, Paulo disse: miserável homem que sou. O bem que quero fazer não consigo, o mal que evito esse pratico. Você sabe que o maior trabalho de Deus não foi tirar Israel do Egito. Isso foi fácil. Deus mandou 10 pragas truculentas, usou a mão de Moisés de forma poderosa, sacudiu o Egito. Isso aconteceu não de forma muito engenhosa, trabalhosa, não. Agora o problema maior foi Deus tirar do coração de cada israelita o Egito, que estava impregnado
dentro do coração deles. Você já percebeu algum filme, algum vídeo, alguma coisa do tipo, como que funciona a confecção de um vaso? Você percebe, não é ilusão de ótica, é a verdade. Parece que a confecção do vaso começa primeiro pelo interior, depois ele vai ganhando a forma. A mão do oleiro sempre precisa estar dentro do vaso. Isso é fato. Diga comigo, Deus está trabalhando em mim. Diga assim, em nós. O que eu acho interessante é que é um processo, esse trabalhar, irmã Raimunda, é um processo contínuo. Se você viver até 90 anos, aos 90 anos de idade, o ser humano cheio de problema, mal de Alzheimer, caducando, sem saber o que fala, a memória já não é mais aquela mesma, aquela de antigamente. Com 90 anos, você ainda vai dar trabalho para Deus ainda. Deus ainda vai ter trabalho de trabalhar em você para remover algumas coisas. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo esse trabalho engenhoso, árduo, contínuo, Ele não deixa de te amar e de te ter como filho. Como filho. A religião vem mentindo para as pessoas. Não é de hoje. A religião tenta formar homens e mulheres perfeitos. Coisa que nunca vão conseguir. Pelo contrário, vai piorar a situação. Mas existe um Deus que Ele é especialista nessa área. Ele sabe como fazer. E outra, Ele vai na paciência. Ele vai no passo da tartaruga em câmara lenta. Então quem é espiritual, entende as suas deficiências almáticas e carnais, sabe que devagarinho Deus está trabalhando em você. Olha o quanto que você melhorou. Olha o quanto que você progrediu. Mas na sua consciência você sabe, tem muito mais para melhorar. E Deus está dizendo, eu estou empenhado em fazer isso. Porque Ele é o Deus que trabalha em nós. Deus trouxe alguém aqui para dizer a você nessa noite, Ele sabe dos seus questionamentos, dos seus medos, até mesmo no campo da sua fé, Ele conhece suas dúvidas. Ele sabe daqueles momentos em que a incredulidade lhe assalta. E você para um pouco e diz assim, onde está a minha fé? Parece que eu não creio, não confio nas promessas. Parece que eu estou distante de Deus. Quem nunca passou por isso? Eu conversava com uma irmã daqui da congregação. E ela falava comigo, pastor, aquele dia que o senhor pregou sobre a gloriosa visão de Isaías, a partir daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu estava vivendo um apagão espiritual. Eu não orava para dormir, eu não orava para acordar, eu não pegava na Bíblia, eu não sabia o que era cantar um hino, nada. Eu estava vivendo eu estava morta espiritual. Mas a partir daquela mensagem, Deus mudou a minha realidade de vida espiritual. Mas eu não julguei a irmã, nem apontei o dedo para ela, porque quem é que nunca viveu esses apagões? Irmão, você não tem noção
Nós não temos noção de como é complexo também a nossa vida espiritual. Você não sente a presença de Deus quando você quer. Você não consegue chorar quando você quer. Você não consegue nem sequer estudar de forma apaixonante a Bíblia quando você quer. E parece que quando você nem está pensando nisso, Deus chega e lhe desperta. Tem hora que você dobra o joelho para orar, 10 minutos. É um sofrimento. É um sofrimento. Tem hora que com 5 minutos você já está cochilando, já dormindo na oração, pedindo Deus para perdoar Jesus. Ô Senhor, tem misericórdia de Satanás. Você está zoado. Já tem momento que aquele despertamento vem assim, eclode assim, você nem esperava. O que é isso, irmão? Pensando nessas coisas, Deus me trouxe à memória um mal muito grande que a igreja comete. Qual o mal? De tantos os males. O erro de buscar um avivamento. Enquanto a igreja estiver buscando avivamento, nunca vai acontecer avivamento. Nós não temos que buscar o avivamento, nós temos que buscar a Deus. É diferente de buscar a Deus e buscar um avivamento. É muito diferente. As pessoas estão buscando avivamento. Por isso que tem que trazer cantor, pregador, é congresso, é acongressamento, é conferência, sabe? Você percebe? Você que acompanha as mídias, as igrejas maiores e até as pequenininhas ficam lutando para trazer esses nomes. Jonathan Carlos, Eliseu Rodrigues, Eliel Silva, Juarez Tavares, nem tanto, mas também é um dos. Aí vem aquele Marco Feliciano, essa outra galera já está mais. Aí tem o Genival Bento, que é aquele velhão que era portador de cana, que começa, já pregou até na sede, começa muito cheio de Deus, ele já começa chorando, gaguejando. Todo mundo, toda festa que tem, o povo só quer levar esse povo. Por quê? Estão buscando avivamento, que pensam eles que virá através de homens. Homens não são promovedores de avivamento. O único que promove o avivamento é o Espírito Santo, quando ele está sendo desejado, buscado com humildade, fervor, paixão e quebrantamento de espírito. Se você estudar a história dos grandes avivamentos, você vai perceber que eles aconteceram quando ninguém esperava. Um grupo de pessoas que se reuniram para orar 20 minutos, meia hora ali. Oraram 2, 3 dias sem parar. Eles não foram ali para isso. Elas foram buscar a Deus e Deus trouxe o avivamento. Deus trabalha em nós. Qual que é a intuição, o objetivo de Deus trabalhar em nós? São tantos. Na linguagem do refinamento da prata, quando ela é lançada no cadinho, para tirar as escórias, Deus trabalha em nós para remover as nossas imperfeições de forma gradativa. Por que é gradativa? Porque hoje você tem uma imperfeição, Deus arranca, amanhã você já aparece com 2, 3. Hoje você faz algo legal, amanhã parece que já você decepciona tanto Deus, que se Deus fosse um ser humano, ele nunca mais olhava na tua cara. Mas ele continua trabalhando em nós. Isso é chamado processo de santificação. Deus trabalhando em nós gradativamente. Processo de santificação. É onde o Espírito Santo nos santifica hoje,
nos santifica amanhã e assim sucessivamente. Diga: eu louvo ao Senhor, porque Ele está trabalhando em mim. Segundo lugar, depois que Deus, no processo de estar trabalhando em nós, aí Ele começa a trabalhar por nós. Porque Ele sabe das suas necessidades. Não é só no âmbito espiritual, como no mundo físico, das suas necessidades físicas, materiais. Aí se cumpre o que Mateus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que gradativamente nos são acrescentadas por Deus é o processo de um Deus que está trabalhando por nós. Nesse campo de Deus está trabalhando por nós, Ele vai nos concedendo vitórias, bênçãos, livramentos. Ele vai nesse processo, quando os nossos desejos estão conectados com a sua vontade, que é para a glória dele, que é para sermos bênção na vida do próximo, Ele vai concedendo o desejo dos nossos corações. Ele vai nos abrindo portas. Você não entendeu? Ele vai nos abrindo portas. Ele vai entrando com providência. É isso que Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus é o Deus que trabalha por nós. É o que o apóstolo Paulo disse: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei em ter as coisas em abundância, como até mesmo padecer necessidade, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu Deus, segundo as riquezas de sua glória, suprirá em Cristo todas as minhas necessidades. É aquilo que Davi disse: os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas os que buscam ao Senhor tem um Deus que trabalha por nós, de nada Ele tem falta. Deixa Deus trabalhar em você e você vai perceber que na caminhada Ele vai trabalhando por você, vai cuidando de você, vai suprindo suas necessidades, vai honrando os teus projetos, vai cumprindo o desejo de teu coração. Eu vim profetizar para você nesta noite, com base na palavra: Deus está trabalhando por você. Ele é o Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enquanto você está esperando, há um Deus trabalhando. Eu vim declarar: Ele está trabalhando na tua saúde. Eu vim declarar: Ele está trabalhando na tua roça. Eu vim declarar: Ele está trabalhando no teu projeto. Eu vim declarar: Ele está trabalhando na tua empresa. Eu vim declarar: Ele está agindo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem olho se viu um Deus além de ti, que trabalha em prol daquele que nele está. Alguém veio aqui e está dizendo agora: mas as coisas estão tão travadas, mas as coisas estão tão difíceis. Eu vim dizer: Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de trabalhar.
Há momentos da nossa vida que a vitória parece estar tão perto que a gente pega até no cabo da vitória. É forte essa. Já sentiu aquele gostinho de pegar no cabo da vitória e a vitória escapulir? Só quem já caçou tatu aqui sabe mais ou menos do que eu estou falando. Já aconteceu, Adriano, você que é perito nessa área, você pegar no cabo do tatu, eu sei que era difícil, que secava muito, até mais do que o tatu, enfim. Mas já aconteceu você pegar e ele sumir e você não conseguir mais? O irmão estava com uma vitória tão grande esses dias que eu cheguei a pegar no rabo de sola da vitória. Daqui a pouco a vitória, irmão, sumiu. Falei, Jesus. Tem momento que é assim. Mas ela não fugiu. Foi Deus quem a escondeu, porque não era a hora, o momento exato. Profetiza e diga: no tempo de Deus, na hora certa, eu tomo posse. Diga: porque tem um Deus que está trabalhando por mim. Ele trabalha por nós. Ele primeiro trabalha em nós. Depois ele trabalha por nós. E em terceiro lugar, que eu acho mais lindo, e lindo também, é o Deus que trabalha através de nós. Diga: é o Deus que nos usa como nós somos. Ô, irmão, essa questão de Deus nos usar, tem muita gente que está perdida assim, confuso. A religião em si, o sistema, melhor dizendo, em si, ele acaba fazendo as pessoas entenderem que Deus só usa elas em áreas específicas. Por exemplo, todo mundo quer ser pregador, mas ele não quer ser aquele pregador de rua, do tete a tete, do individual. Ele quer o púlpito, ele quer o microfone e a plateia. Estava falando para o presbítero Adriano que eu passei muitos anos da minha vida sonhando isso, de ser um grande pregador, de viajar o Brasil, de viajar o mundo. Mas, irmão, pregar dentro de igreja é muito fácil. Os holofotes estão ali. E as pessoas têm desejado isso ardentemente. Ninguém quer saber de ir na casa do vizinho, abrir a Bíblia para ele e pregar, falar do amor de Cristo, anunciar a ele o Evangelho. John Stott disse: pregador, o exímio pregador, ele precisa ser igual a Cristo. Da mesma forma que Jesus pregava para uma multidão de 6.000 pessoas, da mesma forma, com a mesma paixão e intensidade, ele pregava para uma pessoa, como fez algumas vezes. Um dos sermões mais lindos da história do ministério de Jesus, ele pregou para a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó. 1h da tarde, o sol escaldante. E ele pregou. E pregou de tal forma que aquilo eclodiu um tão grande avivamento que a mulher saiu do poço de Jacó, nem carregou o cântaro, deixou o cântaro, foi para a cidade de Sicar, gritando em todas as ruas da cidade: aleluia, venham ver um homem que me disse tudo.
a multidão afluiu por intermédio do ministério daquela mulher. E houve um poderoso avivamento e uma grande colheita de almas naquela cidade. As pessoas só querem púlpito, só querem microfone. Percebe a guerra que está hoje no meio do sistema, no meio... Percebe? Esse dia eu postei algo que é a mais pura verdade. Não se assuste, eu coloquei, não se assuste. Muitos dos que oraram para Deus te levantar, eles mesmos, depois que Deus te levantar, lutarão para você cair. É isso que acontece. Dentro do sistema, Elisângela, quase ninguém quer te ver cantando bem, tocando bem, pregando bem. É uma guerra terrível. Esses dias, Janaína me contou porque o ex-prefeito Luciano que contou isso para ela. Ela foi conversar com uma certa autoridade, que não quero aqui citar o nome, mas você deve saber, do mundo eclesiástico, na cidade, do mundo eclesiástico. E o Luciano, ele sempre disse isso para mim, mas isso não me deixa fofo de jeito nenhum. Eu sei que a glória é toda de Deus. E aí o Luciano disse: ô pastor, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Para mim, na minha humilde opinião, ele falou já, o maior pregador, não vou dizer que de Biquara, da região não, acho que um dos maiores pregadores da Bahia, também foi, apelou também, é Rudinei. Disse que o cidadão ficou tão desconcertado que não disse nem amém, nem aleluia, nem glória a Deus. Ele disse, aí o Luciano contou para minha esposa, eu nunca vi uma reação daquela na minha vida. Por quê? Porque é isso. Por quê? Porque essa é a realidade das brigas, das guerras que acontecem dentro das igrejas. Quando na verdade, olhe para mim, Deus quer nos usar bem longe desse sistema, bem longe. Coloque uma coisa em sua cabeça, Deus quer usar você. Irmão, tanta coisa que acontece, a Adriana testemunha disso, que ele também passa por isso, de coisas que a gente faz nos bastidores, de lugares que a gente vai orar, de casas que a gente vai visitar, sabe? Pessoas envolvidas com criminalidade, coisas que a gente faz, a gente sabe que é Deus nos usando. Pessoas que vêm até nós pedir conselho, mandam uma mensagem, rapaz, isso me ajuda e tal. Você está longe dos holofotes, está longe dos bastidores. E eu vou lhe dizer uma coisa, está mais fácil Deus lhe usar em qualquer outro lugar do que aqui, com esse microfone na mão. Eu acho que Ele tem mais interesse de usar você fora. Mas e você, pastor? E os obreiros? Irmão, aí já é outra situação. Eu preciso, e Deus me usa para nós nesse ambiente, como usa o Adriano, o Nilton, o Alex. Porque o intuito de Deus é formar um exército aqui, para que esse exército de soldados saia das quatro paredes e faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Lembra da visão de Isaías? Por exemplo, Isaías tem uma visão dentro do templo extraordinária, metafísica, gloriosa. Depois que ele é tocado com a brasa viva do altar, que ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus, a voz ecoa dentro do templo, mas como se estivesse lá fora. E a voz é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O encontro foi dentro do templo, mas Deus estava convocando Isaías para usá-lo do lado de fora. Olha para quem está do seu lado carinhosamente, de forma respeitosa, mas muito sincera, e diga: Deus quer usar você. Tantas pessoas que poderiam estar aqui ouvindo uma palavra como essa, sendo edificada, consolada, instruída, mas ela não está aqui, sabe por quê?
causa de você. Por causa de mim. Por quê? Porque nós não fazemos nada em prol da vida de ninguém. Essa é a grande verdade. Eu conversava com o irmão esses dias, Nilson. Ele disse: Rodinei, eu vou te falar uma coisa. Se a igreja saísse das quatro paredes, conversasse mais, pregasse mais, aquela igreja de Funis, ela estaria pequena. Porque sua forma de pregar é diferente. A forma que os obreiros pregam, seguindo sua linhagem, é diferente. O louvor na igreja é diferente. E as pessoas estão presas por aí, aqui, ali, acolá, dentro de sistema, de escravidão. Se você fosse se tornasse esse instrumento, você seria um instrumento libertador para essas pessoas também. Porque tem um monte de gente dentro da maioria das igrejas mortas, irmãos. Elas estão mortas. Não tem palavra, não tem louvor bíblico, cristocêntrico. Você quer ver uma coisa? Dentro de um sistema, até as atividades espirituais que o sistema executa, Adenilson, não tem força. E eles fazem para a glória deles mesmos. É como o metal que soa, como um sino que tine, mas não tem efeito nenhum. Irmão, dentro de um sistema governado por homens, até as atividades que são espirituais são sistematizadas. Elas não têm efeito nenhum. O louvor não tem efeito. A pregação da palavra não tem efeito. As pessoas entram vazias e saem sem nada. Por quê? Porque é do sistema. E você é essa pessoa, olha para mim, que Deus quer usar para chegar para alguém e falar: rapaz, meu irmão, vem cá. E sua igreja, como é que está? E a palavra? Ele vai trazer um relato de queixas. Vai dizer o quê? Lá onde eu estou, só Deus por nós, um caminhão de anjo e um burro carregado de açúcar. Ô irmão, eu não sinto nada, a pregação vazia. É a hora de tu entrar. Pegou a visão? E falar das grandezas de Deus e das coisas que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Eu já disse isso há muitos anos e vou repetir. Para montar um grande exército, Deus pode destruir vários sistemas. Vários. Porque Ele é o Deus que quer nos usar. Converso muito com o Jânio, tem hora que a gente vai até 1h da manhã conversando sobre algumas coisas. E ela fala: Rodinei, nós precisamos nos doar mais para aquela obra. Ela sempre fala, ela sempre bate nessa tecla. É tempo de nós nos preocuparmos, obviamente, com a nossa família, mas com aquele povo a quem Deus colocou nas nossas mãos para a gente pastorear. E essa é a grande verdade, irmão. Se eu disser para você que hoje, estava falando com o presbítero Adriano, aquela vontade que eu tinha de viajar, de sumir, de pregar ali, acolá. Hoje eu estou mais focado na minha família, enquanto Deus permitir que eu esteja aqui, nesse lugar. Porque tem lugar por aí que a gente sai para pregar, que você prega praticamente em vão. Prega para as paredes. Porque você prega num domingo, na terça que é o culto de ensinamento, ao invés do pastor dar seguimento à mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica que você pregou, ele vai pregar uma outra coisa. Então aquela mensagem não vai ter efeito nenhum. O sistema é miserável. O sistema é terrível. Não é em vão que Paulo amaldiçoou esse sistema. Paulo amaldiçoou. Paulo disse: se eu, um de nós, ou até um anjo, pregar outra mensagem, além dessa que vocês têm ouvido, seja maldito. Paulo amaldiçoou todo e qualquer pastor,
todo e qualquer obreiro, todo e qualquer profeta, toda e qualquer igreja que não prega o evangelho da graça. Paulo disse: sejam malditos. Então você que tem a graça de Deus na sua vida, a verdade libertadora, ouça-me, Deus quer usar você. Ele é o Deus que trabalha em nós, trabalha por nós, mas também quer trabalhar através